Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana cheia de aprendizagem, novos conteúdos, não é? A tia Leidiane espera que todos estejam bem, com saúde, resguardados em suas casas, né? E assim, nós vamos dar início a um novo gênero, né? Semana passada nós trabalhamos com o gênero conto e nessa semana a tia Leidiane vai apresentar para vocês um novo gênero, artigo de opinião. Vocês já ouviram falar nesse gênero, artigo de opinião? Esse gênero, ele é assim, a tia Leidiane pode dizer que ele é um pouco visto no quinto ano, referente aos demais que nós estudamos. Porém, a tia Leidiane está aqui para ensinar, para vocês compreender e identificar quando cair na atividade, numa avaliação, tá certo? Vamos aprender que tipo de gênero é esse, como é a sua estrutura, onde eu posso encontrar esse tipo de gênero, certo? O artigo de opinião, gente, ele tem como objetivo expor a sua opinião, dar a sua opinião sobre um determinado assunto e fazer com que o leitor ele acredite naquilo que o autor está falando. Ele tenta nos convencer sobre aquilo que ele está falando, certo? Se eu lanço um determinado assunto, por exemplo, um assunto muito polêmico da nossa atualidade, que nós estamos vivendo, é o coronavírus, né? Se a tia Leidiane for dar a opinião dela sobre o coronavírus, eu tenho que fazer com que eu tenho que convencer vocês a acreditar naquilo que eu estou falando, usando fatos, argumento, ou seja, o artigo de opinião ele tem que convencer o leitor sobre aquilo que ele está falando, sobre a opinião dele. E ele vai usar argumentos, né, para fazer com que aquilo seja acreditado. Ele é um tipo de texto jornalístico no qual nós podemos encontrar esse tipo de texto em jornais, revista, na internet, ou seja, os artigos de opiniões eles são encontrados nesses meios de comunicação, tá certo? A linguagem, como eu digo que é um texto jornalístico, né, que vai aparecer nesses meios de comunicação, a linguagem desse tipo de texto é uma linguagem formal, certo? Ou também depende muito do assunto que eu vou abordar, tá certo? Mas geralmente é uma linguagem formal. E no artigo de opinião, eu posso falar sobre qualquer assunto, mas assim, o seu foco principal é tentar convencer o leitor a acreditar naquilo que eu estou falando, naquele meu argumento. Eu vou argumentar, eu tenho que convencer ele sobre aquilo, tá certo? E a sua estrutura, ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Na introdução, quando eu leio ou quando eu for escrever, né? Na introdução, eu apresento qual é o assunto que eu vou falar. Lá na introdução tem que ter o assunto. E também já tem a minha opinião sobre aquele assunto. Na introdução é o início, é onde eu vou falar sobre o assunto e onde eu já vou dar minha opinião, o que eu acho sobre aquele assunto.
No desenvolvimento eu vou usar argumentos, fatos, para fazer com que o leitor acredite naquilo que eu estou falando. E na minha conclusão, eu vou finalizar com uma solução para aquele meu problema, tá certo? Uma solução para aquele tema que eu apresentei, aquele assunto que eu apresentei, tá certo? Então, isso tudo se define, esclarece o que é um artigo de opinião. Ele é um texto argumentativo, ou seja, argumentar, eu vou convencer o leitor sobre aquilo que eu estou falando. Eu vou opinar sobre um assunto no qual eu tenho que convencer quem está lendo sobre aquilo que eu estou falando, tá certo? E qual vai ser a nossa atividade, tia Leidiane? Vocês irão utilizar o livrinho estruturado de português, o livrinho rosa, tá certo? Nosso livrinho rosa estruturado na página, tia Leidiane vai dizer as páginas para vocês, na página 101. Na página 101 vai ter o texto Uma Boa Alimentação, no qual a tia Leidiane sugere que vocês leiam o texto 3 vezes, tá certo? Para melhor compreender. Em seguida, vocês irão resolucionar a questão 1, 2, 3, 4. A questão 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, vocês irão ler o texto Uma Boa Alimentação 3 vezes. Em seguida, vocês irão resolucionar a atividade da primeira até a 9ª, tá bom? Tia Leidiane, eu posso riscar no meu texto? Pode. Se tiver vocês lêem a pergunta, tá certo? E se vocês ver que tem a resposta lá no texto, circule a resposta no texto, tá certo? Então, a tia Leidiane apresentou o gênero textual, que foi um artigo de opinião. Em seguida, vocês irão fazer a compreensão do texto, Uma Boa Alimentação. A tia Leidiane espera que todos assistam o vídeo até o final para entender, não é? E compreender o que a tia Leidiane propôs para vocês. Às 6 horas nós estaremos fazendo a correção. É importante também, gente, que vocês não assistam só o vídeo da explicação, o vídeo que a tia Leidiane está falando as páginas da atividade. É importante também que vocês assistam o vídeo da correção, para vocês verem se vocês acertaram ou não a atividade que a tia Leidiane propôs para vocês durante o dia. E a nossa correção é às 6 horas, tá certo? No qual a tia Leidiane lança o vídeo explicando questão por questão. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até 6 horas da tarde, tá bom? Outra coisa, antes que a tia Leidiane se esqueça, quando vocês forem enviar a atividade, envie no privado da tia. Não envie lá no grupo, porque senão o celular dos pais de vocês, até o da tia, vai ficar cheio de mensagem. Então, o que a tia Leidiane aconselha? Fiz a minha atividade de português e matemática, terminei, tirei a fotinha, enviei para a tia. Tire uma fotinha também, vocês estudando, vocês fazendo a atividade. Mãe, tira aqui a minha foto, eu estudando, para mostrar para a tia que eu realmente estou fazendo a minha atividade, tá bom? Então, até mais tarde. Vai ter também, logo em seguida, o videozinho da explicação do conteúdo de matemática. Tá certo, meus amores? Tchau, um beijo, até 6 horas.